Bom dia, gente. Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Esses dados utilizei para o dólar e para o índice utilizei esses daqui. Olha só, gente, hoje eu fiz uma compra aqui no dólar. É aquela mesma história parecida com o dia de ontem, né? Tem um contexto comprador, porém o preço ele está em regiões de máximas. Gera um desconforto de comprar nessas regiões, mas se pegar um alvo pequeno, eu acho que não fica tão ruim, sabe? Então, aqui nessa linha, nós tínhamos o ajuste, né? Vejam que o preço até que não está tão longe, né? Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. E aí o preço faz essa movimentação dentro das regiões, tá vendo? Então, a gente tem aqui desse lado a primeira máxima do delta 50 e a do delta 1 e já tem a segunda máxima aqui em cima. Então, o preço ele já começa trabalhando por aqui, tá vendo? Na região e já sobe. Faço minha compra aqui, né? Tá vendo? Faz uma correçãozinha, avança, consegue romper a segunda, já fiz uma parcial aqui, volta, corrige de novo, né? E aí eu coloquei a minha saída aqui, tá, gente? Eu não quis estender esse trade. Eu não sei de verdade se ele vai ter força para subir. O contexto ainda é comprador. Acabei saindo ali na minha projeção, né? São aquelas regiões que eu até comentei com vocês. Elas são mais apertadas, né? Essas regiões mais juntas assim. Então, quando eu opero dentro delas, eu estou vendo, né, que na verdade é melhor, acaba funcionando melhor, pegar alvos pequenos, tá? Então, quando a gente está dentro dessas regiões, eu acho que é interessante, levo, sei lá, levo o trade daqui de baixo até aqui, né? E aí, no outro caso, aqui até aqui. Aqui em cima, aí vai da decisão de cada um, né? Se vale a pena ficar ou não. De qualquer forma, né, já são regiões de máximas, mesmo com contexto, isso pode reverter, né? Então vamos ver. O contexto foi o seguinte: acho que vocês já estão cansados de ver isso aí todo dia no canal, né? Mas é o contexto básico de análise, né? Que a gente consegue olhar vários pontos importantes. Então a gente tem aqui, né, os DIs mais positivos, temos os títulos mais positivos. Aqui ainda estava com um pequeno atraso no horário, tá? No panorama do Lattes, mas eu olhei pelo Investing também estava positivo, então até aí beleza. Temos o DX, né, gente? Um pouquinho mais positivo e o emergente também. Fiquei observando com bastante atenção essa questão de moedas, gente, porque veja que o dólar frente ao euro, ele está levemente positivo, não é uma coisa muito forte. Então, isso daqui poderia estar invertendo, sabe? Reverter toda hora. Então, fiquei observando com atenção, mas mesmo assim eu consegui identificar uma compra, tá? Então, aqui frente a algumas moedas, ele está bem forte. Veja que desse lado aqui nós temos o VIX, né? Nesse momento que eu tirei o print, o VIX estava mais de 2%. Então, gera aquela versão a risco, o pessoal pode sair de bolsas e essa história toda, né? O T10, que é a nossa referência, está um pouquinho mais positiva ali, e o DX, tá vendo? Ó, é mais 0,6. Então, é uma força, não tá, assim, digamos que não tá tão expressivo. E acho que se eu visse isso daqui um pouco mais forte, talvez eu tentasse ficar um pouco mais no trade. Mas ali, de acordo com as regiões que eu mostrei para vocês, né, eu achei melhor já se pegar no alvo e sair direitinho. Questões de futuros, né? Então, olha só, gente, as bolsas futuras estão todas mais para o negativo. E a gente também tem um fator aqui do petróleo, WTI, veja que ele está acima de 80 dólares e já está bem positivo aqui a variação. Pode gerar também um fator um pouquinho inflacionário, e isso pode pressionar o dólar para cima, tá bom? Correlação normalmente é contrária, né? Então, quando a gente vê o petróleo mais positivo, o dólar vai para baixo, mas em questões assim ele se torna inflacionário, então ele pressiona o dólar. E aí, beleza, então eu tinha esses pontos para compra, tá? Foi essa a minha visão. Hoje é um vídeo bem básico, né? Falando um pouco em notícias. Vou dar uma olhadinha aqui. Olha, não tinha muitas coisas, né? Para o Brasil, a gente tinha algumas aqui, tudo mais para 8h30. Então, isso é bom que já vai saindo antes do mercado abrir, né? Então, a gente tem que meio que esperar como que o mercado vai acontecer, né? E aí, tinha uma aqui, 9h30. Eu acho que não saiu, deve ter tirado. Se eu não me engano, tinha uma outra notícia aqui e eles tiraram. Mas, de qualquer forma, tá vendo? Tem, no caso, 10 horas já teve essa, que não apareceu aqui ainda. E depois só 14 horas, que daí começa algumas para o dólar. Então, digamos que tá uma agenda um pouco mais vazia, né? Na parte da manhã, falando mais em dólar. Se a gente for fazer um contexto, olhando como está o cenário agora, né? Quer ver? Se a gente olhar o índice, eu estava dando uma olhadinha, eu vi que ele desceu, né? Olha, ele desceu bem, tá também perto ali do ajuste, né? Desceu um pouco, colocar nos 2 minutos, colocar as médias pra gente ver. Tem um alinhamento ali de médias, né? Tem uma característica mais vendedora. Olhando assim, né? Além de ver as médias caindo, o VWAP caindo, né? Eu prefiro, gente, eu gosto quando a VWAP ela dá essa abertura, tá? No preço.
Deixa eu colocar de vermelho para explicar para vocês. Quando a VWAP está costurando o preço assim, tá vendo por cima, eu não acho muito legal. Eu vejo que as tendências, né, na verdade, elas pegam melhor assim quando a VWAP ela consegue deslocar com o preço, deslocar do preço, na verdade, né? Com tendência, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo que ela descola do preço, abre e a gente vê que está caindo. Então, isso mostra que tem uma tendência um pouco mais forte, no caso, para a venda. Então, conforme eu vou ligando esses pontos de análise gráfica com técnica, as médias móveis, assim que eu gosto, eu olho lá primeiro de tudo o contexto, né? Então, isso eu gosto de explicar para vocês todos os dias. Então, primeiro eu olho aqui, gente. O meu foco principal é o panorama. Eu quase não olho o gráfico, eu faço os cálculos, né, para índice dólar, deixo lá bonitinho. Deixei até no meu monitor secundário, para que o monitor que fique mais na minha frente tem que ser esse daqui. E de acordo com que eu vou olhando notícia, né, se teve algum contexto ali fora que pode impactar, e aí sim eu começo a olhar aqui para ver se eu entendo o que o mercado quer fazer. Lembrando, essa forma, né, que é legal a gente explicar isso também. Essa forma de olhar esses dados, todos esses dados daqui, gente, isso daqui não é nenhum tipo de setup, né? Isso daqui não é nenhuma estratégia. Isso daqui, na verdade, a gente chama de contexto, né? É um contexto de mercado. Então, né, nesse contexto, vocês percebem que eu consigo ver se o dólar está mais forte, se o índice tende a cair, se as bolsas, tá vendo aqui, ó, estão mais fracas, as ações, no caso, né? As empresas estão mais fracas. Isso daqui é interessante. Eu já comentei com vocês, né, que eu sou aluna do Latos, eu faço o curso de contexto. Então a gente aprende a olhar isso daqui, aprende a fazer a correlação, né? Então, por exemplo, quando o petróleo sobe, o que que acontece com o índice, o que acontece com o dólar? A gente aprende isso lá no curso, né? Lembrando que isso não é indicação, não, tá, gente? Só tô conversando com vocês mesmo, não sou nem, tenho nenhum vínculo com o Latos em si, é só porque eu sou aluna mesmo e eu gostei muito do curso dele. E aí, quando a gente aprende isso, a gente vai olhando isso com mais atenção. Né? Então eu vejo que tem pessoas que às vezes até comentam ali no meu vídeo, falando assim, ai, precisa de ajuda, alguma coisa assim, mas a verdade é essa, eu acho que a gente tem que parar de inventar de querer fazer moda, né? Eu entendi isso, para mim fez todo sentido. A gente precisa olhar esses dados para saber para onde o mercado vai se deslocar. Então, tendo uma possível tendência, aí sim a gente vai lá e aplica o nosso setup lá no gráfico, entendeu? Então, para índice, olha só como é interessante, gente. No começo parece meio confuso, depois a gente vai ligando os pontos, né? E eu, assim que concluir esse curso, o contexto, eu vou fazer o de dólar, que ele é específico para dólar do Lattes, eu vou querer fazer com toda certeza. E aí eu já falei para vocês que num futuro, né, bem mais distante, eu vou fazer também o de mercado americano, eu quero aprender todos, né? E aí, olha só, gente, o índice. Tô vendo aqui, né, as ações, agora é 10 e 18, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Olha só, tô vendo aqui algumas empresas importantes mais em queda, né? Eu vejo o setor de metais mais em queda. Olha o minério de ferro aqui, né? Que é importante pra gente, ele tá em queda. Setor agrícola mais para baixo. Aqui em cima, tá vendo? Ó, o Becom, que é o commodities, está mais em queda. Europa, né? Ou seja, outra bolsa tá mais em queda. Ásia e Pacífico fechou um pouco mais negativo, né? Os futuros, né? Então, futuros estão quase todos, tá vendo? Negativo, nossa bolsa tá aqui em cima e o Ibovespa acompanhando. Então, tem uma característica mais negativa. Tem essas questões de petróleo, questões de guerra lá, então ele pode ser essa movimentação justificando um pouco essa subida dele, né? Mas deixa eu ver se é isso mesmo. Se a Petro, pelo que eu tô vendo aqui, a Petro está negativa, né? Só arrumar aqui para ficar melhor. Já vi ela aqui embaixo, ó. Já tá aqui embaixo. As duas Petros estão mais negativas. Então, vocês estão vendo que às vezes o petróleo ele faz um movimento, né? Tô trazendo isso também em forma de estudo pra gente. Então, percebam, gente, que tudo você tem que olhar com cautela, ter várias informações que podem te ajudar e não te confundir. A verdade é essa. Então, aqui, eu vejo que um petróleo tá positivo, não necessariamente a Petro vai estar em alta, né? Porque a empresa, né, Petrobras é uma coisa e a questão de petróleo é outra, né? Então tem o que a OPEP vai decidir, as reuniões, tem tudo mais. Aí fora, né, falando em petro, tem as questões internas da empresa, que pode justificar uma queda. Então isso é interessante, a gente vai ligando os pontos. Então, se vocês olharem, né, todo o contexto para índice, ele é mais vendedor. Vocês já perceberam que, olha só, tá vendo? É mais vendedor. Vocês já perceberam que ultimamente eu estou evitando operar dois ativos? Acho que vocês já perceberam, né? Normalmente eu estou operando mais dólar e dificilmente eu estou entrando mais no índice, porque eu me identifico mais com dólar pela questão
de indicadores que eu acho que ele respeita mais. Ele é um pouco mais pesado em questões assim de stop, o financeiro, mas eu acho que conforme você vai aprendendo, vai perdendo um pouco o medo, você consegue operar o dólar com mais assim qualidade, né? E depois que eu fizer o curso completo, eu acho que eu vou conseguir me aprofundar mais no dólar em si. Porque eu sempre falo, né? Eu gosto muito do índice, mas eu acho ele mais difícil porque ele sofre com muita variação, né? Então, às vezes, para a forma que eu gosto de operar, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de me posicionar no índice para levar trade e tudo mais. Mas então, voltando ao contexto, vocês perceberam que eu não estou operando os dois ativos ao mesmo tempo? Eu tenho evitado, porque eu estou tentando me concentrar em uma coisa e tentar tirar o maior proveito disso, né? E aí, depois que a gente vai aprendendo lá na aula, fica um pouco difícil você assimilar tudo, né, ao mesmo tempo. Fica um pouco difícil, porque eu tenho que olhar a variação, tenho que ver, lembrar, né, de todo o contexto. Mas conforme a gente vai aprendendo e vai praticando todo dia, fica fácil. Então vocês estão percebendo que eu repito isso aqui para vocês todo dia, porque de verdade é o que eu olho, né? É o que acontece. Então, primeiro eu olho o contexto, depois eu venho para cá e aí eu vou olhando essas questões de região, né? Deixa eu colocar no limpo. Para quem já está acompanhando os vídeos há algum tempo, vocês estão percebendo aí que essas regiões elas estão respeitando muito. Eu tô até surpresa que essa planilha para mim ela é um pouco mais nova, né? Eu não tinha conhecido ainda essa planilha e eu gostei muito. E ela tende a respeitar muito bem. Né? Então, eu vi que ela, tá vendo? Ela trava bem nas regiões, pode ser que busque aqui. Eu acho que ela tem respeitado muito bem. Eu gosto do formato dela, né? Da classificação ali, do jeito que ela fica. E é isso. O relatório ficou assim. Então, eu fiz só esse trade. Amanhã é feriado, né, gente? A gente não vai fazer nada. Eu acho que vou estudar, né? Adiantar algumas coisinhas. Na sexta, de verdade, eu não sei se eu vou operar. Vamos ver como é que vai ficar o mercado, né? Porque às vezes fica meio ruim depois do feriado. Mas é isso. Ficou então só essa operação, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.